uns para com os outros. Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamos-nos de ardente caridade uns para com os outros. Vem falar, ensinar com acerto, crer sinceramente, são faces primárias do serviço. É imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir no mundo. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os infelices, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir um patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas conduzidos e resolvê-los no meio comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos um amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai por mais uma oportunidade de estarmos reunidos nesta casa que nos acolhe, que nos auxilia. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos incluam, que nos inspirem a fazer as perguntas necessárias nesse megafogo de hoje, que nosso amigo Paulo esteja inspirado na bondade e na benevolência do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos ter boas questões, bons ensinamentos, que nós devemos para as nossas vidas, o nosso dia a dia, para os nossos planos. Pedimos a permissão para iniciarmos mais uma vez a nossa palestra com a graça do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos passar aqui o nosso irmão. Podem começar as perguntas. Você quer que eu sorteie? Pode ser você. Existe separação no umbral? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Paulo, colaboradora aqui. Separação no umbral. Eu creio que a pergunta se refira à separação que diz respeito aos espíritos, né? E não a separação que diz respeito aos vínculos que se estabeleceram. Olá, boa noite a todos. Porque os vínculos que nós estabelecemos em cada oportunidade reencarnatória, ela pode perdurar também no umbral. Porque o que é umbral? O umbral não é um lugar específico. Né? O umbral é um estado de espírito. Que a reunião de espíritos nesse mesmo estado de espírito faz com que forme-se uma comunidade. E essa comunidade espiritual, né, é que se rotula umbral. Ok? Então, os vínculos que nós estabelecemos enquanto encarnados em outras existências, se esses espíritos, se nós aqui, né, estamos estabelecendo um vínculo, se nós vibrarmos na mesma sintonia, ou seja, se nós estivermos vibratoriamente semelhantes, afinados,
dar um exemplo aqui, né? Todos devem ter visto o filme Nosso Lar. Então, apesar do André Luiz ter tido uma convivência muito próxima com a sua mãe, no plano espiritual eles não conviviam. Eles estavam separados. Por quê? Porque a evolução desse espírito que foi sua mãe era muito mais adiantada que a dele. Então ele se mantinha naquela condição ainda de perturbação, no umbral, e ela, apesar de estar ali trabalhando, vibrando, visitando, ele não a percebia e não conviviam juntos. Então, nesse sentido, há sim separação no umbral. Ficou claro isso, gente? Se eu falar alguma coisa que alguém quiser réplica, tréplica, pode falar, tá? Fica à vontade. A outra pergunta diz assim: é possível um suicida sair do vale dos suicidas? Os encarnados podem ajudar? Então, gente, vale dos suicidas é outra denominação dada a um grupamento de espíritos que tem algo em comum, ou seja, desencarnado pelo suicídio. Todo suicídio é igual? Não, nem todo suicídio é igual. Todo suicídio forçosamente vai me levar a uma condição no umbral? Também não. É só nós estudarmos lá o céu e o inferno, tem lá que fala sobre o suicídio, casos em que fora cometido o suicídio direto, mas no mundo espiritual, no plano espiritual, aquele irmão que se suicidou foi recebido por uma outra forma. Porque tudo na espiritualidade existe uma gradação, não existe receita de bolo pré-formatado, todo mundo tem que se encaixar dentro dele. Não. Existe uma gradação. Essa gradação é cada vez maior e mais grave, a depender da intenção e da nossa responsabilidade sobre aquele ato. Isso é que faz com que o ponteiro espiritual, o ponteiro imaginário da gradação, se apresente no plano espiritual e assim nos defina a nossa condição no retorno ao mundo espiritual. Então, diante dessa pergunta, o primeiro vale dos suicidas é uma denominação, também não é um lugar específico. Ok? Muito bem. Os espíritos podem sair dali? Podem. Dentro do grau de liberdade que cada um tem, pode. De novo, essa liberdade era relativa. Quanto maior o grau de evolução do espírito, maior a liberdade. Quanto mais materializado, menor a liberdade. Tudo bem? Entendemos isso? E nesse caso se encaixa até para os que não desencarnam através do suicídio? Também. Essa lei vale para todos. Né? Muito que bem. E a outra pergunta que está embutida nessa é a seguinte: os encarnados podem ajudar? Pode. Com as preces, ou no trabalho mediúnico, de esclarecimento, ou no tratamento desses irmãos espirituais. Então, todas essas possibilidades levam ao auxílio desses irmãos que estão na espiritualidade e que regressaram por intermédio do suicídio, seja ele direto ou indireto. Que o próprio André Luiz, né, foi como espiritual, como suicida, indireto. Direto e claro, né? Porque ele era médico e sabia o que estava fazendo, né? Mas ele não deu um tiro na cabeça, não fez nada que levasse ele imediatamente à morte. Ele foi levando o desgaste do corpo lentamente até que chegou no ponto em que houve o óbito. Tá bom? Uma pergunta foi. A depressão, ela pode ser considerada uma tendência ao suicídio? Não, a depressão por si só não. Ela pode levar a, né, mas ela em si não é uma causa de suicídio. A pessoa, por algum motivo, está vivendo um conflito, né, e se deprime, ou seja, se fecha para a vida. Tem vários motivos para isso, vários motivos. Mas nem sempre a depressão vai levar ao suicídio. Né? Então, pode ser uma consequência, pode ser um estilo, ou não. Vai depender de cada caso. De novo, no mesmo
todos nós, eu falo sempre esse exemplo, se todos nós estivéssemos vivendo agora, nesse momento, uma dor de dente, qual é a pior dor de dente? Qual é a pior dor de dente? A minha, porque eu estou sentindo. Eu não sei quanto que dói em você, quanto que dói em você, mas eu sei quanto que dói em mim. Então, na vida tudo é assim. Existe essa gradação que, apesar da causa ser a mesma, mas ela não necessariamente vai ser vivida igualmente por todos nós. Tá? Vamos à próxima. Sobre o autismo. Podemos ter informações sobre os indivíduos que reencarnam nessa condição devida? Então, hoje até antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo no YouTube de um rapaz, já tinha 22 anos, autista, no grau de autismo severo, mas um excelente pianista e cantor. Então ele não consegue conversar com você. Mas se botar ele diante de um piano, ninguém vai dizer que ele é autista. Então, o autismo e tantas outras doenças, né? Ou necessidades especiais, melhor dizendo, corrigindo, né? Nem seria doença, é uma necessidade especial que o espírito traz, por algum motivo reencarnatório, ele vem com essa limitação, porque é uma limitação. Algumas vezes mais branda, outras vezes mais severa. Né? Por quê? Por vários motivos. Né? Eu tive a oportunidade de ir lá em Araxá visitar o Hospital do Fogo Selvagem, da irmã Aparecida. E lá tinha já um homem, já também tinha muitos anos, e ela falou que ele era a reencarnação de um estrategista alemão da época de Hitler. Como ele, desde que nasceu, ele não falava, não se comunicava, e só andava encostado na parede. Então, se ele fosse sair lá, ele não ia assim, ele ia rodar tudo encostado na parede, até sair lá. Uma limitação de comunicação. Por que isso? N motivos. A culpa é um dos motivos. A pessoa se impõe em determinada autoflagelação que naquela encarnação pode vir com essa limitação. De novo, não estou dizendo que todo autismo, que toda necessidade especial tenha por origem a mesma causa. Não. Mas nós sabemos que é uma limitação, é ou não é? É uma limitação. Por que esse espírito veio com essa limitação? Aí, Deus ele sabe. Porque nessa encarnação, por exemplo, se ele não puder manifestar a sua capacidade plenamente, porque pode prejudicá-lo ainda mais, isso lhe é imposto. Ou ele pode pedir para vir com essa limitação, até para ajudá-lo a não fomentar novas quedas. Inclusive, dizem que o Messi é autista. Sim, mas ele é um autista branco. É um autista branco. E ele Existe existe no futebol, exatamente. Eu conheci um autista que se autodescobriu autista. Cientista. E olha como é que são as coisas. Antes dele se descobrir autista, ele estava desenvolvendo pesquisas para ajudar as pessoas autistas. E nessa pesquisa, para desenvolver instrumentos, ferramentas, aparelhos que ajudassem o autismo, é que ele foi, em pesquisando os sintomas, se descobriu autista. Olha que coisa fantástica, né? Hoje é uma referência nesse segmento, né? Mas você vê, então, nessa mesma síndrome, nesse mesmo episódio, né, de limitação, nós já vimos aí gradações. Temos o Messi, um gênio no futebol, tem esse rapaz aí que é um excelente cientista, tem esse menino que é um excelente musicista, todos com a mesma problemática, porém em graus diferentes. Uma criança que vem com Down e agora está sendo quase diagnosticado autismo também. Então,
Mesma coisa. O que levou a essa experiência como uma síndrome X? Eu garanto a vocês o seguinte: essa síndrome não está no espírito. O espírito não é Down. O espírito não é Autista. O corpo impõe essa limitação. Né? Da minha casa de origem, era uma casa de cura, basicamente. Eu tinha um médico curador, já contei esse problema mais vezes. E lá nós tínhamos muitas pessoas que buscavam os tratamentos lá, né? Muitas vezes, e de todos os tipos. E tinha um rapaz lá que ele tinha retardo mental, neurológico, né? Ele não se comunicava, vegetava. Né? Nasceu e sempre viveu dessa maneira. Só que, quando ele dormia, ou seja, o corpo dormia, ele se libertava. Então ele dizia, ele lutava para não voltar ao corpo, porque o corpo para ele era uma prisão. Mas ele, enquanto durante o sono, ele vivia plenamente. Ele não tinha limitações, né? Nem barreiras. Então, é assim que as coisas acontecem. Na reencarnação, nós temos que ou vivenciar provações, que muitas das vezes nós pedimos, porque achamos que somos capazes de vencer aquela dificuldade, ou então vamos resgatar algo que fizemos, né, no passado, e aí a oportunidade da reparação, ou no plano espiritual, reconhecendo nossos erros, nós entramos no processo de autopunição e juízos naquela nova encarnação. Então as possibilidades são múltiplas, infinitas, e Deus, na sua infinita vontade e misericórdia, vai nos proporcionar a melhor experiência para aquela encarnação. E aí nós vamos. E a família, claro, porque a experiência, gente, não é para aquele indivíduo somente. Todos que estão à sua volta, cada um vai aprender com essa experiência. Vai ter a oportunidade de desenvolver, né, sentimentos, emoções, virtudes, né, vencer determinadas mazelas morais, né, se abster muitas das vezes do egoísmo, né, para poder se entregar a alguém que precise. Então são muitas das combinações, né, que nos é proporcionado cada encarnação. Isso que às vezes eu percebo, pela dificuldade de se comunicar, por ele espiritualmente não ser a matéria, fica agressiva. Ele não consegue se comunicar, ele fica agressivo. A matéria Mais ou menos. ele fica agressivo. Mais ou Ele menos. não consegue aquilo que ele quer. Também não é receita de bolo isso. Não é receita de bolo. Conheci vários autistas, várias pessoas com deficiência neurológica grave e eram doces. Nunca se revoltaram, nunca se agrediram ninguém. Eram doces. Eu conheci vários. Nessa casa me proporcionou essa experiência. Né? Pode ser então um espírito. O próprio espírito. Gente, por que ele teve aquela limitação? Já falei que são vários os motivos. Um deles pode ser esse. E ele, mesmo assim, encontra caminhos de explodir. Né? Então, são várias as propostas. Não poder. Esse é o grande cuidado. Da gente não generalizar. Em espiritualidade, nós não podemos generalizar absolutamente nada. A única certeza que nós temos é que um dia seremos puros. Como seremos? Aí já vai de infinita possibilidade. Mas que chegaremos lá, chegaremos. Essa é a fatalidade da nossa evolução. Né? Próximo. Existem vários suicidas, né? Respondemos. Podemos nos comunicar com entes queridos já desencarnados? Se sim, como? Bom, primeiro, mais simples e mais viável, e que na maioria das vezes acontece e a gente não se percebe, é o sono. Né? Porque quando o corpo dorme, nós entramos no plano espiritual. Todos nós. Estamos em contato com o plano espiritual. Mesmo que a gente não se desloque muito, fica ali no ambiente da casa, mas é o ambiente da casa no plano espiritual.
sermos ali tratados, comunicar, conversar. Então, esse é o primeiro caminho mais natural, mais simples, mais fácil dessas coisas acontecerem. Ah, mas eu não me lembro, aí é outra história. Não se lembrar depende da necessidade de lembrar. É necessário lembrar? Se for, de alguma maneira, nós vamos lembrar. Se não for, vai ficar no esquecimento. O outro caminho seria a mediunidade. A mediunidade da vidência, declara audiência. E aí nós percebemos a espiritualidade, conversarmos com ela, como o Chico fazia com naturalidade, como o Divaldo faz com naturalidade, como a Ivone Pereira fazia com naturalidade. Então eram médios, são ainda porque o Divaldo está vivo, médios que tinham essa faculdade mediúnica e essa naturalidade de lidar com a espiritualidade. Esse é outro ponto. E o terceiro, também por meio da mediunidade, mas é mediunidade de terceiros, é a comunicação, é o correio espiritual, ou numa reunião mediúnica, alguém vai, um médico psicofônico, vai dar a oportunidade da conversa, e aí reuniões muito específicas, porque na maioria das reuniões isso não é permitido, a pessoas estranhas ao ambiente, mas alguns desenvolveram esse trabalho, e assim tiveram a oportunidade de socorrer. Então são essas as possibilidades das comunicações com os nossos entes queridos. Deixa eu te perguntar, ainda deixa nesse assunto. Por exemplo, na missa mediúnica, no caso, quando vem um espírito de uma criança, sim, a gente deve esclarecer esse espírito que ele já desencarnou? Claro que sim, dentro da oportunidade adequada. Porque veja bem, gente, o que são os espíritos desencarnados? Somos nós, sendo povo. Mas assim, mas não existe criança no plano espiritual. Tá bom, não existe enquanto fase etária, mas em termos de consciência existe. Porque nós estaremos no plano espiritual de acordo com a nossa consciência. Se eu ainda não retomei a minha fase adulta, natural do plano espiritual, eu vou me apresentar da maneira como eu ainda me vejo. Se eu ainda me vejo criança, eu vou me apresentar como criança. Ok? O fato de eu orientar é o propósito do trabalho. Se ele ainda se sente criança, a gente não precisa violentar o espírito, dizer, não, você não é mais criança. Não. Trate como sendo. Porque no retorno, na continuidade do atendimento, isso vai mudar. Porque nós esquecemos que no plano espiritual nós também estamos sendo tratados. Nós vamos ali contribuir com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de conversa. E o restante dos dias e tempo da espiritualidade continuam sendo ali esclarecidos, até que se livrem dessa impregnação psíquica, que nada mais é do que isso. Aí ele entende, se reveste de uma outra aparência e assim a vida segue. Mas ele se apresentando ainda como criança, você sentindo, digamos, você está ali ajudando aquele espírito, conversando com aquele espírito. Ele ainda se sente criança, se manifesta como criança, procurando a família. Eu acho que não se deve chegar e falar para ele, não, você não dá para ir para a mamãe agora porque você não está mais. Não, então, é o que eu estou dizendo, a gente vai moldar a argumentação de acordo com a maneira como o espírito se apresenta. Não é só criança, não. Qualquer um que se apresente e você perceba que ele não tem ainda condição de receber esta informação, você contorna o assunto. Você contorna, a primeira coisa, gente, é acolher. É acolher. Então nós temos que acolher, mesmo sendo um irmão espiritual. Vamos acolher, vamos tranquilizá-lo, vamos de alguma maneira pacificar. Conseguimos isso? Opa, beleza. Outras oportunidades virão, ele vai retornar. E aí você continua. Uma outra oportunidade. Isso. Às vezes ele mesmo já traz essa notícia. Sim, ele é esclarecido. Porque a espiritualidade continua no atendimento do plano espiritual, Ele não fica perdido ali, só posso esclarecer, mas ele não. Não. Ali é um contato. Depois ele continua com
os esclarecimentos do plano espiritual. Okay? Mas deve se esclarecer sim, mas tem que se ter a sensibilidade de como e em que momento. Tá bom? Aguinha para mim? Obrigado. A gente pode virar anjo? Bom, como eu falei, a nossa destinação é de sermos espíritos puros. Se nós vamos entender espírito puro como anjo, sim, vamos virar. Não virar no passe de mágica, mas nós vamos progredir até chegar a essa condição. Né? E aí, como o próprio Jesus falou, né? Que nós faríamos tudo que ele faz e muito mais. Então, significa dizer que nós chegaremos sim à condição de Jesus e até onde a nossa vontade permitir. Porque a gente só não faz aquilo que a gente não quer. Só não podemos virar anjo pensando como que é assim, não. Essa é uma figura, né? Mas a questão da angelitude, né? Ela tem a ver com a purificação, com a pureza. E isso Jesus nos deu exemplo e nos garantiu que chegaremos lá. Agora depende do esforço de cada um. Ninguém vai virar anjo porque alguém quer. Nem Deus fará isso conosco, senão já nos criaria anjo. Não é assim que acontece. Todos nós partimos do mesmo ponto e vamos chegar ao mesmo ponto. Porém, a trajetória é de cada um, o tempo é de cada um, né? E assim nós vamos caminhando. Espiritismo é religião? Gente, isso aqui é uma discussão sem fim, né? Espiritismo é religião? A minha opinião é a seguinte: Espiritismo não veio para ser uma religião. Vários momentos da própria codificação isso é esclarecido. Quando Kardec foi lançado o Livro dos Espíritos, sugeriram o nome, a religião dos Espíritos. E ele falou: não, a proposta do Espiritismo não é ser uma religião. O Espiritismo é uma ciência com bases filosóficas e que nos leva, pela compreensão das coisas, a uma religar com Deus. E aí desenvolve a nossa religiosidade. Tanto é verdade que tem a máxima que diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Significa dizer que o conhecimento que o Espiritismo traz será absorvido, entendido, compreendido pelas demais religiões já existentes. Porque a religião, gente, é do homem. Jesus deixou uma religião? Sim ou não? Não. Não. Ok? O homem criou, o cristianismo criou, o catolicismo criou, o protestantismo e assim foi. O budismo, o hinduísmo, tudo isso, o ismo, foram criados pelo homem para criar uma forma de adoração. É isso. O Espiritismo não tem isso. Então o Espiritismo não veio para ser uma religião. E tratar o Espiritismo como principal aspecto ou religioso atrapalha e muito, porque abre uma janela gigante para nós incorporarmos práticas de dogmas religiosos. Ok? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo. Nós hoje abrimos uma lição aqui. Abrimos uma lição? Por que abrimos essa lição? Por que fizemos esse rito? Pegar uma lição do livro, abrir um livro, ler. Por que fizemos isso? Qual é a explicação? Para harmonizar, começar para a harmonização. Então existe um porquê. Se não houvesse esse porquê, seria um dogma. Se a resposta fosse, não, porque faz parte. Faz parte. É dogma.
E dogma é algo que as religiões implementam. Ok? Então o Espiritismo tem que se livrar disso. Nós temos, e aí quando a gente tira esse viés, né, religioso e vamos para o viés científico-filosófico, aí nós entendemos a profundidade do Espiritismo, porque aí nós vamos entender a necessidade de estudá-lo. Porque a religião é a necessidade de adoração. Eu vou lá na reunião, vou assistir uma palestra, vou fazer uma prece, vou tomar um passe, vou embora. Ok. O que isso acrescentou na sua vida? Pode ter te pacificado naquele momento. Agora, se você compreende os conflitos pelo qual você está passando, se você sabe o motivo pelo qual você aqui está, se você compreende que a vida futura te aguarda será consequência desta, e que esta é consequência de outras que eu vivi, isso faz com que eu mude de vida. Então, transformar a casa espírita num templo religioso é impedir o avanço do espiritismo. Ok? Então, por isso que a casa espírita precisa estudar a doutrina espírita. Para que, através desse conhecimento, dessa consciência, com as suas bases filosóficas, explicando os porquês das coisas, nós vamos entender o nosso papel aqui. E o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor. Tudo bem? Vamos adiante. Respeito quem pensa diferente, tá, gente? E essa é outra beleza do espiritismo. Quem pensa diferente não está errado, não está certo. É como ele pensa. E é natural que seja assim. Tá bom? O espiritismo não tem uma pré-formatação em que todos têm que se enquadrar, ser daquele jeitinho ali. Não. Então, ele nos dá a liberdade, né, para que dentro dessa nossa compreensão nós conduzimos as nossas vidas. Vamos adiante. Qualquer espírito consegue se comunicar com os encarnados? Olha, qualquer espírito, essa generalização, ela precisa ter uma reflexão. Pelo seguinte, em potencial pode. Em potencial, por quê? Porque ele está no plano espiritual e ele teria, teoricamente, as condições para se comunicar. Mas ele sabe se comunicar? Às vezes não. A gente acha que virou espírito, sabe falar, sabe aparecer. Não sabe. Ele tem que aprender. Eu não sei se vocês viram aquele filme Ghost. O santo, coitado, correu lá, estava perdidão, caiu no ônibus, no carro de mudança. Para onde que eu vou, não sei, como é que eu faço? Até que ele se deparou com uma médium e ele percebeu que ela o ouvia. Opa, e ela me ouve. Foi uma descoberta. E a partir dali ele começou a influenciá-la, né, para que ela pudesse fazer o que ele queria. Era um processo obsessivo, né? Mas foi isso que aconteceu. Depois disso, ele queria mover os objetos, porque ele conseguiu uma vez de forma espontânea, mas ele não sabia como fazer. Ele queria fazer de acordo com a sua vontade, ele não sabia. Aí foi aprender lá, o outro espírito explicou para ele. E aí ele aprendeu. Então o espírito, gente, ele não é porque virou espírito, sabe tudo, não. Ele está na mesma posição que estava antes. Se ele sabe, ele vai poder se comunicar. Se ele não sabe, ele vai precisar de ajuda para se comunicar. E aí ele pode. O mentor espiritual dele pode ajudar. Ou um espírito benévolo pode ajudar. Ou ele pode ser conduzido a uma reunião mediúnica e ser ajudado a se comunicar. A mãe do Chico, né, quando trouxe a mensagem do Parnaso de Alecúmulo, que foi o primeiro livro do Chico, quem trouxe a mensagem da mãe dele foi o Emmanuel. Não foi a mãe dele que escreveu diretamente sobre o Chico. E olha que o Chico tinha toda a possibilidade, mas ela não sabia. Então o Emmanuel trouxe essa comunicação, assinou lá o nome dela, mas quem trouxe a mensagem foi o Emmanuel. Então isso é para a gente entender. Em potencialidade ele pode se comunicar. Agora resta saber se ele sabe como fazer. Se não souber, se terá a oportunidade, a autorização, né, e a ajuda para a comunicação.
Existe fofoca no plano espiritual? Ah, isso existe. Como existe, gente? Isso existe demais. Porque na escala espírita, né, nós temos lá, né, o grupo de terceira ordem, que somos nós, estamos lá, né? E lá nós temos malévolos, pseudo-sábios, todas as definições morais estão ali. O plano espiritual fazia as intrigas, e assim vai, é normal. Se ele já fazia aquilo, gente, na espiritualidade é visto de maneira normal, porque são meios, né? Agora, o que nós temos que entender, daí a beleza do estudo da filosofia espírita. Por que uma mãe nasce com vontade de ter filho, mas o corpo não permite? Por quê? Tem alguma coisa lá atrás que explica. Vocês já viram o filme Nada Por Acaso? Quem não viu, assiste. Tem um pouquinho disso aqui. Né? Tem alguma coisa lá atrás que vai dizer porque você está vivendo uma dificuldade hoje. Eu tenho um amigo casado, não consegue ter filho. Por quê? Porque o espermatozoide dele não sabe andar reto. É doido, fica andando assim, não sabe do lugar. É o suficiente para quê? Para não engravidar. Certo? Por que ele veio com essa anomalia? O motivo existe. Né? Agora, esse entendimento, aí, é outra história. Vamos rever a nossa posição. Será que eu só aceito ser mãe se nascer de mim? Ou eu vou me preparar o meu coração para que o meu filho venha por outras formas? É outro desprendimento. Nós temos que entender isso. Então, a beleza do amor de Deus é essa. Ele não quer jamais nos castigar. Jamais. Deus é amor. Ele quer nos educar. E muitas das vezes, para que a educação aconteça, alguns caminhos precisam ser trilhados. A gente tem uma criança, duas crianças, né? Uma que ouve na primeira vez que você fala, você não precisa gritar, não precisa chamar atenção. Outra já está para virada, está lá no giraia, não adianta você falar e está subindo, está indo. Você vai fazer, como vai ser a condição? Vai ser igual para os dois? Não. Então Deus age assim conosco também. De acordo com a nossa necessidade, Ele manda o ajuste adequado. Então, os métodos para a formação da família, né, do bebê, necessariamente as portas de entrada dos espíritos na vida física, a ciência já avançou. Daqui a pouco já eu estava até vendo um vídeo também, já estão preparando um útero artificial. Então daqui a pouco a mulher nem vai precisar gestar. Vai ter um útero artificial ali igual o chocadeira. Né? É um avanço natural, né? Para que os espíritos possam chegar à vida física. Olha isso. Nada é por acaso os bloqueios que a mãe tem. Claro, não é por acaso. Não é por acaso. É o trabalho espiritual ser feito. Sim. Olha, eu conheço uma amiga minha esposa, ela quando jovem, ela era muito bonita, modelo e tal, engravidou, fez uma boca. Tocou a vida dela e tal, hoje ela tem filho de qualquer jeito que sabe. E não tem deficiência fisiológica, mas não gratuita. E a maior perda do coração dela é que ela não vai conseguir ser mãe nessa vida. Então, às vezes, nessa vida mesmo, a gente está ali resgatando aquilo que fizemos. Vamos adiante. Como a doutrina espírita pode ajudar as pessoas com depressão? Bom, primeiro, que depressão, gente, é uma coisa muito séria. Depressão é uma doença da alma. Né? A alma está adoecida, a alma está entristecida, a alma está sofrida por algum motivo. Isso repercute no corpo. Então, não é um único viés de tratamento que vai dar conta de tudo. Então, a depressão é multidisciplinar.
ela precisa da medicação, ela precisa da terapia, ela precisa da questão espiritual. Então, como que a parte espiritual pode ser ajudada nas casos de depressão? Com o conhecimento da doutrina do Espírito. É entender os motivos pelos quais nós estamos passando pelas dificuldades, que nós vamos entender. E nada é mais libertador do que a compreensão. E nós só chegamos à compreensão por meio de estudo, de reflexões sobre aquilo, sobre determinada forma. Um exemplo disso, nesta casa, que eu participei muitos anos, chegou uma família lá, para vocês entenderem como a doutrina espírita ajuda. Pai, mãe e um casal de filhos. Esse rapaz vinha com a problemática de que ele não conseguia lidar com as pessoas que tinham problemas de pele. Então, não era preconceito. Alguma coisa que ele tinha um conflito íntimo muito grande com pessoas que tinham doenças de pele. Muito bem. Conheceu essa jovem, se apaixonaram, casou. Casou, primeira coisa que apareceu nela hoje. Como é que eu não vou abraçar minha esposa? Como é que eu não vou beijar minha esposa? Como é que eu não vou me relacionar com minha esposa? Aquele conflito. Veio o primeiro filho, menino, mais velho. Depois veio a menina, mais nova, agarradíssima com ele. Aparece a doença da menina. Manchas na pele. Como é que eu não vou dar colo com a minha filha? Como é que eu vou... Esse foi o cenário que trouxe a família para a casa espírita. A orientação foi: as crianças iam para a evangelização, os pais iam para a reunião pública. E lá tinha receituário mediúnico. Muito bem. O receituário mediúnico era para a mãe e para a filha. O remédio dele era a reunião pública, onde tinha os estudos, as palestras. E ele começou a ouvir sobre a questão de vidas passadas, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. E ele começou a refletir o seguinte: poxa, se nessa vida eu não fiz nada e nada me aconteceu que me explique por que eu tenho essa dificuldade, isso só pode ser coisa que eu trago da vida passada. E ele começou a lidar com isso de uma maneira mais natural, até que ele não tinha mais problema. E lá na nossa casa, o que mais tinha era casos problemáticos, na casa de cura. E ele aí começou a se integrar na casa, começou a ajudar aqui, ajudar ali, servir lanche, não sei o quê. Aquilo virou uma coisa natural, coisa do passado, virou a página. Quando isso se tornou natural na vida dele, a mulher e a criança ficaram curadas. Esse é o exemplo de como a doutrina espírita nos ajuda. Porque o que ajudou a ele? Foi a compreensão. Não foi o remédio, não foi esse mediúnico. Foi a compreensão. Ele precisava viver essa problemática, porque por algum motivo ele trouxe essa problemática com ele. E o conhecimento que a doutrina espírita permitiu ele refletir e mudar de direção. No momento que isso aconteceu, a educação aconteceu, a renovação aconteceu, não precisa mais. Né? Então é assim que as coisas acontecem. São 8h15, é agora que a gente para. Então, agradeço a todos. Aí as perguntas, ainda sobraram 4. Guarda para a próxima. Né? Então, muito obrigado aí pela presença e por que estamos todos nos assistindo aí.